Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando para anunciar, cantar com a vida, evangelizar. Olá, meus irmãos! Olá, meus amigos! Olá, família! Paz e bem! Boa noite, Wendel! Boa noite, Marcelo! Boa noite para todos os nossos ouvintes! Quem está começando a partir de agora? O nosso programa Chama Franciscana! Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, Nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco. Seja bem-vindo, meu amigo! Seja bem-vindo, meu irmão! A casa é sua! É o Chama Franciscana que está entrando no ar! Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco no coração. Paz e bem. E a partir de agora, o nosso telefoninho 3720-9309, repetindo, Wendel? Xiii, não lembro. 3720-9309. Está liberado para você falar com a gente nessa noite. Você também pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail chamafranciscana@hotmail.com. E você também pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio ou ainda pelo nosso site www.vidanovafranca.com.br. E aproveitando o início do programa, desejando sempre as boas-vindas, mandando um abraço, um beijo, um aperto de mão, paz e bem para todos os que nos ouvem lá na Biofitness Unidade 3. Um beijo para a Geninha, um abraço para as colegas de trabalho que estão com ela.
Paz e bem, Dona Maria, que deve estar nos ouvindo lá na Vila Raicos. O último programa, Marcelo, semana passada, ela falou que ouviu, não é? A gente não lembrou dela, não falou nada. Então fica aqui registrado o nosso abraço, o nosso cordial desejo de paz e bem, não só a ela, mas a todos os que nos ouvem, seja nessa noite, seja aqui em Franca, ou seja em qualquer outro momento, em qualquer parte do mundo. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, fonte, paz e bem. Eu te saúdo, rio, paz e bem. Para começar, Wendel, nosso programa Chama Franciscana desta noite de sexta-feira, o que está faltando? Ah, Marcelo, não sei. Sei lá, eu já desejei, eu mandei abraço, já mandei beijo. Será que a gente precisa dar um aperto de mão? Não. Não. O de mão é muito longe, né? Muito distante. E você já botou reparo que tem gente que vai pegar na mão do outro e ainda nem pega direito, né? Pega com a pontinha dos dedos assim, parece que está com medo de pegar alguma coisa, né? É verdade, é verdade. Então é hora do que aqui no Chama Franciscana? É hora do massagem no coração. É hora de abraçar quem está perto de você e sentir o coração da outra pessoa pulsar, sentir o coração bater mais forte. É isso daí. Então corre para pertinho dessa pessoa que está do seu lado, agarra ela pelo braço, corre lá com a mãe lá que está lavando a roupa agora. Para tudo agora que vocês estão fazendo, minha gente, que agora é hora de abraçar. Para de ver o horário político e vamos abraçar. Vamos lá. Vamos lá então para a nossa contagem regressiva. Em 3, 2, 1. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Abraça já! Eu amo você muito. E tamanho do universo. É isso daí, minha gente. Abraçar é muito bom, não é? Você abraçou? Abraçou, Hélio? Ah, com certeza, Marcelo. Abracei aqui por transmimento de pensação ou transmissão de pensamento. O Marcelo está bem abraçado. Isso, muito bem. Tá ok, minha gente. Então começamos bem abraçando. E agora então, vamos para quê? Para a nossa pauta do dia, não é? Antes do que o Marcelo ia falar, bom, não vamos vender o jornal sem a propaganda, não é? Qual é o nosso tema de hoje, Marcelo, do
programa Chama Franciscana dessa noite. Francisco e sua relação com a palavra de Deus. Isso. Com Então, o Evangelho. nos próximos minutos, aí na próxima hora e meia, a gente vai conversar, vai papear, prosear, como diria o mineiro, não é? Sobre essa relação de São Francisco e a palavra de Deus. Agora sim, mas antes a nossa oração da noite. É isso daí. Hoje, os louvores a Deus Altíssimo. Tu és santo, Senhor Deus único, que fazes coisas estupendas. Tu és forte, Tu és grande, Tu és Altíssimo, Tu és o Rei onipotente, Tu és o Pai Santo, Rei do céu e da terra. Tu és trino e uno. Senhor Deus dos deuses. Tu és o bem, todo bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Tu és amor, caridade. Tu és sabedoria, Tu és humildade. Tu és paciência, Tu és beleza. Tu és segurança, Tu és a paz. Tu és a alegria e gozo, Tu és a nossa esperança. Tu és a justiça, Tu és temperança. Tu és nossa riqueza, Tu és beleza. Tu és mansidão, Tu és protetor. Tu és guardião e defensor nosso, Tu és fortaleza. Tu és refúgio, Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa fé, Tu és nossa caridade. Tu és nossa doçura, Tu és nossa vida eterna, grande e admirável Senhor, Deus onipotente, misericordioso Salvador. Amém. E depois dessa oração tão bonita, né, os louvores a Deus Altíssimo, nós vamos à primeira da noite. Qual é a boa de hoje, Marcelo? A boa de hoje é com aquele que não necessita de apresentações. Ah, é aquele que a gente chama de o inigualável? Exatamente. É ele, sempre ele? É ele, Padre Zezinho. E hoje com a canção Caminhemos em Silêncio. Então daqui a pouco a gente volta. Até lá. Caminhemos em silêncio pelas ruas da cidade, sem dizer uma palavra, pregaremos um sermão, um sorriso em cada rosto, um aceno de bondade, uma túnica de pobre, um olhar pra cada irmão. Sempre atentos a quem passa, carregando alguma cruz, numa rua ou numa praça, brilhe forte a nossa luz, sem dizer uma palavra, que a palavra só seduz, mas o que convence o homem é uma vida que reluz. Caminhemos em silêncio pelas ruas da cidade, sem dizer uma palavra, pregaremos um sermão, um sorriso em cada rosto, um aceno de bondade, uma túnica de cobre e um amor no coração. Se passar alguém cansado, carregando alguma dor, um menor abandonado, algum jovem sem amor, vamos ter um irmão mais velho, pronto para ouvir seus ais, pois quem vive o Evangelho fala pouco e faz
velhinhos reclamando solidão. Se passar alguém com fome de justiça social, lutaremos ao seu lado por um mundo mais igual. Caminhemos em silêncio, caminhemos em silêncio, caminhemos em silêncio. Você está ouvindo Chama franciscana. Semeando a Paz e o Bem. Você já pensou em ser franciscano secular? Não! Então conheça um pouco mais sobre o nosso modo de vida. Irmãos e irmãs, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, vivemos no estado secular, queremos viver o Evangelho à maneira de São Francisco. Mas a maneira de São Francisco viver o Evangelho é diferente dos outros santos da Igreja Católica? É claro que sim. É por isso que São Francisco quis tanto uma regra para os frades, Santa Clara quis tanto uma regra para as clarissas, e nós temos a nossa regra. Mas qual é a maneira de São Francisco viver o Evangelho? São Francisco é apaixonado por Jesus. Ele ama Jesus de todo o coração. E ele quer servir Jesus. Ele serve Jesus crucificado naquele irmão pobre, necessitado, porque ele vê nesse irmão a presença viva de Jesus. São Francisco, ele é menor, ele é todo serviço. Daí nós temos o minorismo. São Francisco é todo irmão. Ele é nosso irmão, ele é irmão de toda a natureza, ele é irmão de toda a humanidade. E aí nós temos o fraternismo. São Francisco quer viver o Evangelho e quer levar Jesus, uma presença viva de Jesus, a todas as pessoas. E aí nós temos a apostolicidade. Conheça a Ordem Franciscana Secular. Nossas reuniões acontecem todo primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, na paróquia de São Judas Tadeu de Franca. Venha nos conhecer. Paz e bem. Francisco, cheio do Espírito de Deus, fez uma reforma na igreja de São Damião. Pedia pedras de esmola e chamava os pobres da vizinhança para o ajudar. Numa daquelas horas em que tinha certeza de que Deus estava falando com ele, Francisco soube que aquela capelinha e a casa ao lado, no futuro seria um convento de umas freiras da Ordem de Santa Clara. Ele cantava em francês quando estava entusiasmado e trabalhava bastante. Depois que pegou o jeito, fez reforma na igreja de São Pedro e também numa capelinha abandonada fora da cidade. Gostou dela porque era a capela de Nossa Senhora dos Anjos. Gostou também do nome que davam a esta capela, Porciúncula, que significa pedacinho de terra. Começou outra reforma. Nesse tempo, Francisco já tinha começado a viver e a se vestir como um eremita, sandálias nos pés e levando um bordão de madeira na mão. E ele se sentia cheio de fé em Jesus. Fazia tudo em nome do Senhor
e com ele orava ao Pai. Um dia, durante a missa, as palavras do Evangelho chamaram muito a sua atenção. No final, Francisco foi falar com o padre na sacristia. Pediu que lesse de novo aquele trecho. Quando vocês forem pelo caminho, não levem bolsa, nem calçado, nem 2 túnicas. Foi aí que a certeza bateu forte dentro dele. Começou a pular de alegria e a gritar. Sabia perfeitamente o que Deus queria dele. Que fosse anunciar o Evangelho como os apóstolos, que nunca possuísse nada, que andasse sem parar como quem não tem casa em lugar nenhum. São Francisco de Assis não era um eremita. Os eremitas eram pessoas que viviam sozinhas, rezando nos matos e montanhas. Ele era um apóstolo. Começou a andar descalço, ignorou o bordão, o cinturão e vestia a roupa mais miserável que ele mesmo conseguiu fazer. Ele saiu pelo mundo para avisar que Jesus já tinha chegado. Quase 1 ano depois, Bernardo, um antigo companheiro muito rico, foi falar com ele. Quero ser como você. Quero andar como um pobre e quero anunciar o reino de Deus. No mesmo dia, apareceu outro rapaz, Pedro, que também queria andar como ele. Francisco pensou muito e acabou mandando os dois consultarem o próprio Jesus, abrindo o Santo Evangelho. Além de repetir a mesma passagem bíblica daquela vez em que Francisco estava na missa, encontraram outras 2. Quem quiser vir comigo, venda tudo que tem, dê aos pobres e depois me siga. E esta: quem não deixa pai, mãe e irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Depois de ter ouvido as palavras de Deus, eles tiveram uma grande certeza. Tinham que ser como os apóstolos, seguir e anunciar Jesus com toda simplicidade. Em menos de 1 ano já eram 12 irmãos, 12 franciscanos. Francisco achou que tinham que escrever o que é que queriam da vida religiosa e foram pedir ao Papa que os abençoasse. Fizeram uma alegre viagem a pé para Roma. São Francisco tinha certeza de que na terra Jesus fala por seus ministros e, acima de todos, pelo Papa. Tudo isso aconteceu em 1209, quando Francisco estava com 27 anos. O Papa era o poderoso Inocêncio III. Ele recebeu uma grande luz do Espírito Santo para ver naqueles pobrezinhos uns homens de Deus. Inocêncio III aprovou a ordem franciscana e enviou São Francisco e seus companheiros como pregadores do Evangelho. Eles voltaram felizes do Vaticano e cada vez mais o número de seguidores de Francisco de Assis crescia e crescia. Anunciavam Jesus com entusiasmo em toda parte. Francisco chegou até a falar como pregador na própria catedral. Homens e mulheres procuravam a Deus quando eram tocados por suas palavras e mais ainda por seu exemplo simples de homem pobre. Muitos queriam ser como ele e seus companheiros. 2 anos depois, Francisco resolveu procurar uma jovem chamada Clara. Era de família rica e morava numa casa vizinha da catedral, mas todos sabiam que ela era santa. Francisco teve uma revelação de que era com ela que o Senhor queria começar o grupo de mulheres que ia viver em São Damião, a primeira igreja que Francisco e os pobres haviam reformado. Bem depressa, Clara vendeu tudo o que tinha e entrou para a família franciscana. Clara foi dos maiores acontecimentos na história da igreja e na vida de Francisco. Transpirava uma grande energia. Como pessoa, era muito transparente e seu rosto refletia o rosto de Jesus como um espelho. 12 anos mais nova, Clara tinha 18 anos e Francisco 30. Além de ser uma discípula no caminho de seguir a Jesus Cristo, Clara de Assis foi mestra e companheira.
Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Meus irmãos e minhas irmãs, na reflexão das fontes franciscanas de hoje, destacamos um trecho da biografia de São Francisco chamada Vida Segunda, escrita por Tomás de Celano, e que leva o seguinte título: sobre a compreensão que Francisco teve das Sagradas Escrituras e do valor de suas palavras. Embora este homem bem-aventurado não tenha tido nenhum estudo, Francisco aprendeu as coisas que são do alto, da sabedoria que vem de Deus, e, iluminado pelos fulgores da luz eterna, não era pouco o que entendia das Sagradas Escrituras. Sua inteligência purificada penetrava os segredos dos mistérios, e onde ficava fora a ciência dos mestres, entrava seu afeto cheio de amor. Lia os livros sagrados de quando em quando, mas o que punha uma vez na cabeça ficava indelevelmente escrito em seu coração. Tinha memória no lugar dos livros, porque não perdia o que tivesse ouvido uma única vez, pois ficava refletindo com amor e com contínua devoção. Dizia que esse modo de aprender e de ler era muito vantajoso, e não o de ficar folheando milhares de tratados. Achava que filósofo verdadeiro era o que preferia mais a vida eterna do que todas as outras coisas. Afirmava que passaria facilmente do conhecimento de si mesmo para o conhecimento de Deus aquele que estudasse as Sagradas Escrituras com humildade e sem presunção. Era frequente resolver oralmente as dúvidas de algumas questões, porque, embora não perito nas palavras, destacava-se vantajosamente na inteligência e na virtude. Em louvor de Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que nos ouvem neste momento e que acabam de ouvir o texto escrito por Tomás de Celano, cada trecho, meus irmãos, ou melhor, cada versículo dessa passagem que acabamos de ouvir é por si só muito digno de uma reflexão própria. No entanto, eu gostaria de destacar um trecho específico que diz o seguinte: Francisco lia os livros sagrados de quando em quando, mas o que punha uma vez no espírito ficava indelevelmente escrito em seu coração. O que punha uma vez no espírito ficava gravado, ficava escrito em seu coração. Francisco foi um homem repleto das palavras do Senhor. Sem dúvida alguma, ainda que não pregasse abertamente com palavras, testemunhou e foi um grande arauto, um grande divulgador, um grande pregador do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. Como o próprio Mestre Jesus fala no Evangelho de São Lucas, a boca fala do que está cheio o coração. E o coração de Francisco, meus irmãos, estava sempre cheio, se não das palavras propriamente ditas, mas da essência e dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Podemos simplificar a frase que eu reforcei agora há pouco, dizendo que São Francisco conhecia a palavra de Deus de cor. Acredito que todo mundo já ouviu falar dessa expressão,
Ah, eu sei isso de cor, eu aprendi aquilo e já sei de cor. Mas então por que eu uso essa expressão ao dizer que São Francisco conhecia a palavra de Deus de cor? Ora, essa expressão de cor sintetiza uma ideia lá dos antigos latinos, do povo que falava o latim, e que falava daquilo que de uma forma ou de outra representa muita importância para determinado indivíduo e que de tão importante guarda de tal forma quase como um tesouro, que não haveria cofre melhor para retê-lo, o próprio coração. Apesar de ter acesso tão raramente, o assisiense tinha um zelo tão grande pelas santas palavras que fazia de sua vida uma espécie de repetição das palavras que lia, que guardava e que meditava em seu coração. A tal ponto que o leitor mais atento poderá traçar uma série de comparações entre o seráfico pai e diversos personagens bíblicos. Há um pouco de Abraão em Francisco, há um pouco de Moisés, um pouco de Elias, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de João Batista. E por que não dizer que é um pouco de Jesus nas entranhas do pobrezinho de Assis? As próprias regras que Francisco compôs para seus frades eram delicados recortes do Evangelho, costurados magistralmente entre si, de modo a regimentar a vida dos que o seguiam. Penso, caros ouvintes, que está justamente aí uma das principais novidades de Francisco para a sua época: o retorno ao Evangelho. É claro que todos aqueles homens e mulheres que a Igreja elevou à honra dos altares por sua santidade e que nós conhecemos atualmente como santos, viveram a seu modo o Evangelho. Mas nenhum viveu com tamanha intensidade e ineditismo de Francisco, ainda mais em pleno século XIII. Ele foi contra a maré. A palavra do Senhor vivia presa por correntes, em igrejas inacessíveis à necessidade espiritual do povo em geral. Francisco, porém, com o pouco que tinha e sabia, partilhou do alimento que recebia da boca de Deus, a palavra. Sabe o que é mais engraçado? Hoje em dia temos as Sagradas Escrituras em suas mais variadas versões, edições, comentários. E mesmo assim, me parece que tão poucos a conhecem de fato, para além da superficialidade, para além do senso comum. Peçamos ao Senhor, caros ouvintes, que nesse mês que se inicia, que já está às portas, o mês de setembro, mês o qual a Igreja consagra a palavra de Deus, que nós nos motivemos e nos guiemos pelas Sagradas Escrituras, de modo a testemunharmos, como Francisco de Assis, a boa nova de Jesus Cristo.
franciscana. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. Mas não é hora de dar tchau, não é, Wayne? Não, você acredita que não é hora de dar tchau, mas tem gente que chegou aqui um bloco mais cedo. Isso é um verdadeiro milagre, Marcelo. Boa noite, Luiz Miguel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Wayne. Paz e bem a todos que estão nos ouvindo também. O nosso Luiz Miguel, o nosso cantor de bolero, chegou mais cedo e vai participar hoje aqui do nosso bate-papo, né, desse nosso programa. Pois é. Está falando sobre Francisco e a relação dele com a palavra de Deus. Exatamente. Mas já que o Luiz Miguel chegou aqui, está conosco nesta noite, né? Nós temos uma musiquinha nova para o nosso programa. Nova não, né? Não pode dizer que ela é antiguinha. Não. Eita, vou contar um segredo aqui, não é? Na verdade, hoje eu entrei fui divulgar o programa no Facebook, não é? E eu vi, ele mesmo partilhou esse link, né? E eu já mandei para o Marcelo fez as pesquisas, procurou e já está no Chama de hoje, né? Então, faça as honras da casa aí, Marcelo. O que você fala dessa música? Essa música fala do nosso Francisco de Assis, com Tião do Carro e Pagodinho. Conhece? Verdade, só que eu compartilhei essa música mesmo hoje. Só que com uma outra dupla. A gente foi no original procurar. É verdade. Meu padrinho comentou o nome de quem escreveu a música, né? Então, para os amantes do sertanejo, peguem no lenço, né? Essa música é linda, gente. Eu gosto demais. É muito boa mesmo. Modão. Vamos ouvir então esse modão franciscano. Solta o som, daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Atravesso pisando mansinho, areia branquinha de um velho estradão. As vestes compridas, calçando sandálias, a minha cintura eu levo um cordão. No ombro eu carrego um manso pombinho, que tem a clareza branquinha de um giz. Eu sou um andante viajeiro do mundo, eu sou simplesmente Francisco de Assis. Sou eu que visito o cão machucado, deitado num canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Às vezes me sento ao pé de um barranco, quem passa na estrada nem olha pra mim. Estou no silêncio aí conversando com um louvo a Deus na flor do capim. Depois eu retorno pras águas da fonte e as aves canora ali vêm se banhar. Estou novamente voando no espaço e o vento me leva pras águas do mar. Sou eu que visito o cão machucado, deitado num canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Ê, modão chorado! Eu venho! Essa daí toca lá no fundo, é muito boa essa daí. O Luiz Miguel tá limpando o óculos aqui, tava chorando. Pior que eu tava limpando o óculos mesmo. Nossa, mas essa daí, ó, agradecer
meu padrinho, Leandro, que me mandou essa música um dia e foi muito bom, porque tudo a ver, né? E ainda mais com moda de viola, que eu gosto demais, é muito bom. Mas falando de Francisco de Assis, nós não gostamos aqui, né? Chama franciscana é cultura, chama franciscana é para todos os gostos e gêneros musicais. É isso aí. Bem, chega de choradeira. Isso. Aqui não é programa Silvio Santos, mas a gente sempre está em ritmo de alegria, não é? É ritmo... É ritmo de festa, tem ritmo de festa. Então vamos voltar então. Do que nós estamos falando hoje mesmo, Wendel? São Francisco e a sua relação com a Palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, com o Evangelho de maneira geral. E desde o começo, não é, consciente ou não, ou com a ajuda da providência, tudo tem levado a essa reflexão, não é? Nós começamos com a música do Padre Zezinho, não é? Caminhemos em Silêncio, que fala um pouco da forma de pregar de São Francisco, que não era só como a ordem dos pregadores de São Domingos, não era só falar sobre o Evangelho, fazer uma reflexão sobre ela. O mais importante era a pregação do exemplo, não é? Que mesmo caminhando em silêncio, eles pudessem pregar um sermão a partir daquele silêncio, a partir do exemplo de vida de cada um, nas pequenas coisas, no dia a dia e no cotidiano. É a musiquinha que você começa a ouvir agora no fundo, não é? Ao fundo. Logo na sequência, não é? Nós ouvimos um trecho da regra da Ordem Franciscana Secular, não é? O artigo 2, que fala da vivência do Evangelho. O nosso irmão César Galvão, que narrou essa reflexão sobre o artigo 2º, nos falava que ninguém viveu o Evangelho como Francisco. Tanto que, por viver o Evangelho de uma maneira tão original, Francisco não quis se submeter à regra de outros santos. Não se desfazendo de Santo Agostinho ou de São Bento e de suas regras, mas a originalidade da sua vivência do Evangelho era tão radical e tão diferente que exigia um modo de vida próprio, não é? Uma regra própria. Depois, o que nós ouvimos mesmo, Marcelo? Depois... A memória do Marcelo está difícil, rapaz. A memória do Marcelo é a memória galinha da Angola, Luiz. Galinha da Angola? É aquela essa nem eu conheço. É aquela memória que fica... Tô fraco. Depois nós ouvimos aí o Chico Anísio, não é? Na narração de um pedaço da história de São Francisco. E aí eu destaco o trecho onde os 2 primeiros companheiros de São Francisco vieram até ele. Ainda não é a pergunta pegadinha, mas você lembra quem foram os 2 primeiros companheiros, Marcelo? Os primeiros? Os 2 primeiros. Chegaram no mesmo dia. Eu sei que foi o Bernardo. Um foi o Frei Bernardo de Quintavalle. E o segundo, o Frei Pedro Catani. Catani, exatamente. E Francisco ficou meio assim, mas... Pedro. Francisco pensou assim, mas será que eu devo acolher esses 2 jovens? Ele já conhecia, não é? Da cidade e tal. Será? O que a gente vai fazer? E o que eles fazem? É a festa de São Matias. Não é? E eles vão até a igreja, têm acesso naquele momento, por causa do momento de missa, de celebração, não é? E folheiam a Bíblia que não é uma Bíblia como nós conhecemos hoje, mas as Sagradas Escrituras no formato daquela época. E aparecem 3 passagens, não é? Você se recorda de alguma mais ou menos, Marcelo? A gente não sabe de cor, né? Mas sabe mais ou menos. Lembro uma de São Mateus, que não leveis ouro, nem prata, nem sacola, nem alforje, nem 2 túnicas. Isso, A outra diz, se queres ser perfeito, vende tudo, distribui aos pobres, tome a sua cruz e siga-me. E assim, as 3 passagens falam mais ou menos sobre isso, né? De abandonar tudo, deixar tudo o perecível, o terreno, para abraçar as coisas que não passam, o divino, o celestial, não é? Então, Francisco é alguém que sempre se guiou pela palavra, não é? Pelo que Deus dizia, não é? E nós ouvimos também uma musiquinha que a Geninha gosta muito, não sei se ela ainda está ouvindo, não é? A Bíblia é
a palavra de Deus. Está no fundo aí. Está no né? fundo. Isso. Semeada no meio do povo, que cresceu e se transformou, ensinando a viver um mundo novo. De quem que é essa música? Só. Essa música é do nosso queridíssimo... Ele, Padre Zezinho, né? Não pode ser ele, né? É um programa franciscano, né? Mas não tem como deixar, não tem como passar sem algumas músicas do Padre Zezinho. E na nossa reflexão, nós permeamos com várias passagens, várias coisas, vários momentos que falam sobre a relação de São Francisco com o Evangelho. Mas, estamos com tempo ainda nesse bloco? Temos tempo. Então agora é a hora. Já é agora. Prepara a vinheta, Marcelo. Chegou a hora mais esperada deste programa. E hoje a pergunta não é só para o Marcelo, também é para o Luiz Miguel. Marcelo, solta a vinheta. Agora é a hora da pergunta do Wendel para o Marcelo. Será que ele sabe? Vamos ver. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Sabe de nada, eu sei de Aê, voltamos. Bom, hoje eu não vou fazer pegadinha, hoje a gente vai fazer alguma coisa diferente, mas vamos ver se a memória galinha da Angola do Marcelo volta aqui à tona, né? Vamos a um momento recordar e viver. Como a gente viu, né, no trecho que a gente destacou na reflexão das fontes franciscanas, Francisco lia os livros sagrados e de quando em quando, mas o que punha uma vez no espírito ficava indelevelmente escrito em seu coração. Então a pergunta que eu faço para o Luiz Miguel, para o Marcelo é: qual é a primeira passagem da Sagrada Escritura, quando, sei lá, ou na casa de vocês, na família de vocês, ou na catequese, qual é a primeira passagem da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que vem à lembrança de vocês, que vocês se lembram, que vocês guardaram, que marcou na memória de vocês, ou marcou, como no caso de São Francisco, o coração, que vocês guardaram de cor, de coração? Vai lá. Relógio. Gente, mas é tão difícil! São vários. A gente pensar em uma assim. Depois que passa dos 30, tá assim? Difícil. Passou dos... Eu não passei ainda. Passou dos... Luiz Miguel, dá pra chegar, dá na hora. Falta um ano só. Mas e aí, alguém? Então. Mas a pergunta é pro Marcelo primeiro, né? Deixa a visita pra depois. Qual que é a primeira passagem que você se recorda, Marcelo? Nossa, assim, de momento... Deixa eu pensar um pouquinho. Nossa! Posso falar no lugar dele? Pode Então, falar, que eu Fala, Luiz. Assim, uma passagem, mas assim, que eu lembro muito da minha catequese, né, assim, que me vem na memória é aquela, assim, né, deixar aí as criancinhas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Isso. Né? Então, essa me marcou muito, né, na época de catequese, porque eu era criança. Você já tinha esse cavanhaque bonitinho? Não. Não. E ela me marcou muito pela, assim, o que Jesus quis dizer da criança, né? Pela pureza, inocência. Então, quem tem esse pensamento que entra no reino dos céus. Isso na época você achou que você não precisava fazer mais nada. Então, eu já era criança, já estava garantido, né? Então é isso que me vem mesmo na mente. E hoje eu vejo muito isso, não na questão né? Assim, mas pelo trabalho que eu faço, tanto na tropa ou dentro da igreja mesmo, não que o meu pensamento seja inocente ou de criança, essas coisas assim, mas é que é um pensamento agora mais responsável, né? Que me leva a trabalhar, a querer fazer mais pelo outro, pela igreja em si. Esse trabalho assim, que eu levo, pensando bem, assim, nessa passagem mesmo, é isso, sabe? Para quem está nos escutando, não estranhe, o Luiz Miguel não faz parte da tropa do exército, do time é uma tropa de palhaços que desenvolvem um trabalho aqui na comunidade, na sociedade francana, desenvolvendo vários projetos. E aí, Marcelo? Agora vai!
uma das passagens que eu me recordo agora, que é uma das passagens que eu gosto muito, é uma das cartas de São Paulo, não me lembro agora qual comunidade, que é aquele hino ao amor. Né? É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, né? Nada valeria. Exatamente. E eu acho que na época, eu não me recordo bem quando foi, mas a primeira vez que eu ouvi, eu achava assim, quando eu já estava conhecendo a igreja, os movimentos, os grupos, né? E eu achava que eu tinha que saber muito, que eu tinha que ter muita coisa para poder falar de Deus, para poder falar da palavra de Deus para as pessoas. Mas que o mais importante, através dessa leitura, é o quê? É o amor. É o amor que você tem ao transmitir isso para o irmão, para a irmã que vai ouvir essa palavra. Né? Então não adianta você ter tanto conhecimento, tanta coisa, tanta bagagem, às vezes você não transmite aquilo com o coração, né? Como Francisco. Isso, que legal é o nosso bate-papo. A gente não precisa ficar falando muito, mas se cada um colaborar com a sua experiência. Dá tempo de eu contar a minha rapidinho? Ainda dá? Só corrigir, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios não é 11, se eu não me engano é 12, o hino é do 1 ao 12, capítulo 12, versículo do 1 ao 12. Mas vamos lá, eu lembro que lá na minha catequese de primeira Eucaristia, eu lembro no dia que a catequista falou dos livros sapienciais, os livros de sabedoria, não é? Eu falei, livro de sabedoria, eu vou dar uma passeada por eles, vamos ver o que eu encontro. E um dia eu estava folheando o livro dos Provérbios, e eu lembro do capítulo 4 do livro dos Provérbios, lá no versículo 25, foi a primeira coisa que eu guardei. Depois eu pensava assim, guardei de cor, né? Eu guardei de cabeça, mas não, né? Depois quando eu aprendi, eu entendi que eu aprendi de coração, e que dizia assim, guarda o teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes de vida. E aí eu entendi, não é? Na escola as pessoas brincam, por que as pessoas desenham o coração, não é? Simbolizando várias coisas, se as pessoas guardam de fato é na memória, é na cabeça. Mas o sábio, ao escrever o provérbio, disse, porque do coração brotam todas as fontes de vida. Então é com esse provérbio muito bonito que nós fechamos esse nosso momento de bate-papo. E agora nós vamos para o apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. O que tem depois no próximo bloco? Tem a voz do Papa ainda. A voz do Papa. Para nossa reflexão desta noite de sexta-feira. Não saia daí. Chama Franciscana. O programa Chama Franciscana apresenta a voz do Papa. Irmãos e irmãs, queremos destacar e refletir sobre, nesta noite de hoje, de sexta-feira, as palavras do Papa Francisco durante a audiência geral realizada na última quarta-feira, dia 27 de agosto, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Disse que um dos pecados mais graves para os cristãos é o das divisões. O Papa dedicou essa audiência à necessidade de unidade na Igreja e nas comunidades cristãs, fazendo uma chamada em especial contra as intrigas, invejas e ciúmes. Prestemos bastante atenção, meus irmãos e minhas irmãs, no que o Papa Francisco nos diz. A divisão em uma comunidade cristã, em uma paróquia ou em uma associação é um pecado gravíssimo, porque é obra do diabo, declarou o Santo Padre. Neste aspecto, o Pontífice explicou que a Igreja é santa porque está fundada em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo em que é santa, também é formada por pecadores, que somos todos nós, pecadores, que experimentamos todos os dias a fragilidade e também as misérias. Os pecados contra a unidade não são só heresias ou cismas,
mas também sentimentos comuns em nossas comunidades. E esses sentimentos, irmãos e irmãs, são invejas, ciúmes e antipatias. Isto é humano, mas não é cristão, acrescentou o Papa. Francisco também lembrou que durante a história, os cristãos estiveram muitas vezes divididos. Também estamos divididos agora. Temos inclusive feito guerras entre nós por divisões teológicas. Mas isto não é cristão, assegurou Francisco. Fiquemos atentos a essa admoestação do Santo Padre e observemos em nossas comunidades como anda a nossa unidade. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, fiquemos atentos à voz do Papa. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. Nós podemos dizer isso, Wendel? Pedir para que Deus dê a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, com esta admoestação do Papa Francisco que nós ouvimos hoje? Nós devemos pedir, mas nós devemos também estar dispostos a deixar que Deus coloque palavras que muitas vezes não são as que nós queremos, não é? Nós façamos de fato o que diz o Pai Nosso, seja feita a tua vontade e não necessariamente a minha, né? Então, ao pedir que Deus nos dê a palavra certa, que nós estejamos abertos à palavra de Deus nos seus mais variados sentidos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Não, uma coisa que veio aqui na cabeça. Francisco tinha lá as suas questões todas resolvidas a partir do Evangelho. Isso, exatamente. Não é? Tinha dúvida? Procurava o Evangelho, procurava a palavra de Deus. Isso, E exato. o que você me fala hoje de quando você precisa de alguma coisa, ou você está triste, abatido, depressivo, tal e coisa e tal, e folhear a Bíblia sem um maior conhecimento do objeto, do livro a ser folheado? Olha, isso é um perigo tremendo. Por que, Marcelo? Imagina, a Bíblia, a palavra de Deus, uma coisa tão boa, como que pode ser um perigo para uma pessoa? Gente, não vão brigar aqui, pelo amor de Deus. Por que, Marcelo? Me diga Ainda isso. bem que tem um vídeo separando aqui. Em certa ocasião, eu não sei se eu vou me recordar bem como é que eu ouvi quando um padre falou isso, uma vez numa palestra. Ele diz assim: a gente tem que tomar muito cuidado como a gente lê, ou melhor, como a gente faz a nossa reflexão sobre aquilo que a gente lê na Sagrada Escritura. A gente não pode achar que é um passo de mágica, que você abre assim e está com um problema, como você falou aí, e o que lê ali é porque é a resposta que Deus deu aquela resposta sem uma reflexão. A Bíblia não é a cartola do mágico. Dali não vai sair pombinha, não vai sair coelho, não vai sair o remédio que vai salvar a sua vida. Exatamente. O que o padre disse? Suponhamos que uma pessoa está desesperada, porque, vamos colocar assim, não me recordo bem como é que foi que ele colocou as palavras, mas eu vou tentar explicar. A pessoa perdeu o emprego, perdeu a namorada, ou o namorado, seja homem ou mulher, né? E está desesperado. Nossa, eu vou procurar a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus me fala. Aí ele acha uma passagem lá na Bíblia, e Judas se enforcou. Vamos supor que tem isso lá. Judas se enforcou. Nossa, aí a pessoa fica, se enforcar? Não, mas acho que não. Vou abrir de novo, vou fechar, vou abrir de novo. Aí a pessoa abre de novo. Vai, faze tu mesmo.
que nós lemos na Sagrada Escritura, não é de qualquer maneira que nós devemos ler. A gente tem que conhecer também o contexto, né? Porque principalmente, Wendel, eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente olha muitos irmãos de outras religiões, não vou citar aqui, né? Mas eles usam muito o Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento, tem as suas particularidades. Você que é um professor, praticamente um professor de história, né, estudioso da história, gosta muito disso, temos que entender um contexto para você entender o que Deus está querendo dizer naquela situação para aquele povo na Bíblia. Com certeza. E muitas vezes isso se mistura. Então muitas vezes nós queremos colocar tradições que eram tradições de um povo como se fosse ordem que Deus tenha dado para a gente hoje. Isso. E tem muita confusão nesse termo, eu acredito nisso. Agora, só para arrematar, por que você pensa que Francisco fazia esse tipo de leitura, abrindo as partes, determinadas partes, e dava certo? Por que para Francisco dava certo e hoje a gente tem que tomar cuidado? Porque Francisco, ele antes de tudo, ele interiorizava essa palavra. Então ele primeiro experimentava em si essa palavra. Hoje eu estava lendo algumas coisas, né, no tempo que eu tive corrido na hora do almoço, e dizia assim, que um texto até, acho que foi dos frades, não sei se foram os capuchinhos que colocaram um texto na internet que eu estava lendo, que dizia o seguinte, que muitas vezes a gente acha que a conversão de Francisco foi assim, um dia para a noite, né? Um dia ele estava ali, pensou e Deus falou... Ele estava de bobeira ali, e aí Deus... Vou mudar de vida. E mudou, pronto, começou a andar daquele jeito e pronto, como se fosse um passe de mágicas. E não, que isso foi demorado, foi dolorido, até que ele teve que se moldar novamente, como se ele tivesse que se colocar numa nova forma, né? Se tornar um outro homem, diferente daquele velho homem que ele era. E tudo isso foi a partir da palavra de Deus que ele foi se moldando, né? Então isso foi com o tempo. Ele primeiro experimentou isso na sua vida, para depois ele conseguir transmitir através, não só pela sua palavra, que foram poucas, mas principalmente através do seu exemplo. Tudo isso. Perfeito. E só para fazer uma conclusão e amarrar com a voz do Papa de hoje, que fala sobre as divisões, talvez seja o momento de nós fazermos com Francisco, entrar no espírito das Sagradas Escrituras, abrir lá em determinado momento de Paulo e ler, não é, que embora sejamos vários membros, somos um só corpo, não é? E no corpo não há divisões, né? Que inspirados por essas palavras, seja do Francisco de Assis ou o Francisco argentino que vive em Roma, né, nós possamos nos inspirar e tirar forças para viver melhor, seja como cristãos, seja como franciscanos ou como os dois. Ok. Vamos agora para mais um apoio cultural. Daqui a pouco nós voltamos, hein? Quem sabe o valor cuida bem do que Chama franciscana. Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar.
Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Fizeste amar o risco das alturas com ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Prece que eu repito suplicante por mim, por meu irmão. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim, serei feliz. Chama franciscana. Evangelizar com renovado ardor missionário, testemunhar Jesus Cristo em comunhão fraterna, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para formar o povo de Deus. Evangelizar e participar da construção do país e de uma sociedade justa e solidária, a serviço da vida e da esperança, respeitando as diferentes culturas, a caminho do que será o reino de Deus. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. Para quem vai o abraço da noite agora nesse momento, Marcelo? Quero mandar um abraço para o nosso queridíssimo Frei Sérgio. Faz a barba, Frei Sérgio. A gente estava falando aqui, a gente vai mandar a operação tapa-buraco aí para a Rua Liberdade, na região da São Judas, para tapar os buracos da barba do Frei Sérgio.
Vamos ver se eles atendem. Paz e bem, Frei Sérgio. Paz e bem. É uma alegria que o senhor esteja acompanhando o nosso programa Chama Franciscana. Um abraço. Espero que esteja gostando, hein? Pois é. Está chegando o final do nosso programa Chama Franciscana dessa noite. Lembrei de uma pessoa agora. A Valéria. Já falou assim, não me diga! Não me diga! Professora Valéria! Infelizmente está acabando o Chama Franciscana, mas antes de nós chegarmos ao cabo, ao fim mesmo, antes da nossa oração final, gostaria de mais uma vez refletir rapidamente sobre as situações do nosso mundo de hoje, né? Que nessa oração final nossa, a oração pela paz, a oração conhecida como oração de São Francisco, nós possamos pedir a paz não só para o nosso mundinho, para a nossa casa, pela nossa violência doméstica, violência cotidiana, que nós possamos também olhar para além do nosso ombro, para além do nosso umbigo e pedir a paz por todos aqueles que vivem situações delicadas de guerra. Peçamos a paz para os nossos irmãos massacrados na Síria, pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem pela destruição de seus lares na faixa de Gaza e nos conflitos entre Israel e Palestina. Rezemos por aqueles que sofrem na região dominada pelo Estado Islâmico, pelo grupo radical ISIS. Rezemos pelos conflitos entre os povos da Ucrânia e da Rússia. Peçamos a paz. Peçamos nessa oração final, nessa nossa oração da noite, oração pela paz, que Deus também possa conceder, já em quase nos últimos 15 dias desse nosso inverno seco, que Deus conceda chuvas, para que nós possamos aí, dentro em breve, iniciar a primavera, uma primavera florida, uma primavera de verdade verde, onde a vida possa superar, os sinais de vida superem os sinais de morte. Que a primavera, não só como uma estação física e natural, mas como a renovação e a fortaleza da vida sobre a morte, também se estenda a esses povos. Que uma nova primavera possa chegar até eles, sobrepondo o inverno. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que hora é agora? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Luiz Miguel. Tchau, Wendel. Tchau, Marcelo. Só lembrando que quem ligou agora no finalzinho, rapidinho, foi a professora Valéria. Um abraço pra ela, ligou pra gente, falou que tá ligadinha na gente, falou que o programa tá muito bom, né? Espero que você tenha se divertido muito, Valéria. Também o Frei Sérgio, muito obrigado por estar escutando a gente, um abraço. Desculpe as piadas. Mas um abraço a todos e
que Deus acompanhe o caminho de todos nós que vamos para Pirassununga nesse final de semana. Isso, rezem por nós. Distrital. E também por todos os irmãos da UFS e o pessoal da Jufra, do Regional, que vai ter um encontro aqui também, né? Mateus está com o pessoal no encontro. Que Deus possa estar com todos nós e com eles também. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa e santa noite e paz e bem!